capítulo decisivo na tua trajetória comandando a Câmara, que foi a descoberta em 2015 de contas suas não declaradas na Suíça, que acabou criando um ambiente assim inóspito, hostil para você, uma pressão grande da sua base parlamentar para você abrir como uma espécie de... Aí fica até, é uma questão subjetiva até, mas é uma leitura minha, uma questão de retaliação, e abrir o processo contra a Dilma. Em abril de 16 ela foi afastada e definitivamente cassada em agosto. Logo depois você foi cassado pelo Conselho de Ética por ter quebrado o decoro, né? E nesse momento o Moro veio e te tirou de combate e expediu a prisão. Essa impressão, assim, em termos pra gente esclarecer a história aqui, jogar luz nesse episódio, você acha que você... O que você acha daqueles que alegam que você meio que morreu atirando nesse momento? Bom, a prova que eu não morri atirando é que efetivamente eu tô vivo e eles morreram. Politicamente. Então, já começa isso. Segundo lugar, é o seguinte, a história das contas que surgiram e que eu respondi naquele momento, talvez eu tivesse respondido de forma diferente, não devesse ter ido para aquele enfrentamento que eu fui naquele momento, talvez tivesse sido um erro meu. Mas a prova é o seguinte, é muito importante ler o livro, porque tem historiado todos esses fatos e tudo aquilo, toda a minha argumentação. É muito difícil resumir, isso consome pelo menos umas 200 páginas do livro que você tá falando. Eu falar 200 páginas do livro aqui em 5 minutos, obviamente, não é impossível. Mas não te deixando sem resposta, que eu não quero deixar, só uma página do livro que eu reproduzi aqui, um documento do próprio Ministério Público Federal, está reproduzido na página 800, 801 do livro, em que ele peticiona no processo, pedindo a minha colaboração para ter acesso à conta, porque eu sou apenas o frutuário da conta, então não tinha direito, eu fiz uma assinatura autorizando que eles repatriassem, e não foi aceita, porque não podia ser aceita, porque a conta não era minha. Então isso é a prova que efetivamente eu não menti, então pela qual gerou a minha cassação. É uma mentira. Eu não fui cassado por ter conta, eu fui cassado porque eles consideraram que eu menti na CPI por causa de eu disse que eu não tinha conta, e efetivamente eu não tinha conta. Essa que é a verdade e está corroborada pelo próprio Ministério Público, que está aqui o facsímile do documento colocado aqui. E Cunha, esse foi o motivo da prisão, né? O motivo da prisão, foi o seguinte, quando eu perdi o mandato, a prova que a prisão é injusta e ilegal está dada agora pelo Supremo, porque efetivamente é o seguinte, eu fui preso no processo, tive uma prisão preventiva de 4 anos e meio, um ano posso ter ficado sob domiciliar, por um processo que o juiz que me prendeu, ele foi declarado incompetente pelo Supremo para conduzir o meu processo. O processo foi anulado e está sendo remetido à Justiça Eleitoral. Essa que é a verdade. Mas isso é agora? Agora, em 14 de setembro. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta. Então, a verdade é que você chega à conclusão é o seguinte, eu fui preso 4 anos e meio por um juiz que não tinha competência para me processar e me julgar. Que é o Moro lá? Moro, claro, é o Moro. Então, mas vamos lá, Cunha. Porque a gente tem que pensar... Eu estava pensando o seguinte... Virou uma bela de uma... Eu tô falando como povo, como a gente senta na rua, como a gente conversa. Porque a gente sabe que o jogo político é um jogo pesado. É um jogo que tem interesse, tem negociata. Você domina aquilo lá. Eu escrevo vários desse jogo político aí. Você vai em Brasília, você fala, o que é isso? É uma banca de negócio? Clube do charuto. E a gente é muito ingênuo nisso. E o povo hoje em dia tá querendo... ter uma vida melhor, ser um país diferente. A gente sempre teve isso e sempre foi engabelado. Mas a gente entrou numa situação muito complicada, porque se você pegar esse período nosso, que o povo saiu na rua, que tinha aquele não vai ter Copa, tinha a Rede Globo, o Moro, Sérgio Moro era o super-herói, entrando lá o Moro é demais e não sei o quê, e o juiz e o judiciário cresceu muito. A gente falando, esses homens são bons, prenderam o Cunha, prenderam o Lula, prenderam o Odebrecht, os empresários, as empreiteiras que roubaram tanto o Brasil, eles estão não sei o quê, e aí a imprensa entrou naquela, e todos os políticos viraram bandidos nessa história. Exatamente. Então você tem hoje em dia a classe política, foi todo mundo naquele saco. Foi a criminalização da política. Todo mundo, com a imprensa falando. E hoje em dia a gente vê que o judiciário, ele ocupou esse espaço. E hoje em dia os caras estão mandando, e estão mandando bonito. Só que os caras não trocam o judiciário.
Como é que vai sair? Como é que vai sair dessa? Como é que os políticos vão agir? Como é que o povo vai ver? Como Emílio, você falou uma coisa, é muito importante o que você está falando, pelo seguinte: nós temos na realidade 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo tem que legislar, o executivo tem que executar as leis, o judiciário tem que interpretá-las. O que acontece é que isso tem uma disparidade da relação entre os 3 poderes. O judiciário, ele ficou num patamar acima de qualquer dos outros poderes, porque você pode legislar, o judiciário anula suas leis. O executivo pratica atos, o judiciário anula os seus atos. Ou seja, eles estão, na verdade, em alguns momentos legislando. Isso aconteceu muito. O meu próprio afastamento foi uma decisão que, se você ler a decisão do meu afastamento, repare bem, eu fui afastado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no mandato. E o que aconteceu depois? Eu patrocinei uma ação declaratória de constitucionalidade para dar uma interpretação conforme. Como é que eu poderia ser afastado sem submeter ao plenário da casa? Se o cara é preso em flagrante, é submetido ao plenário da casa, como é que eu podia ser afastado sem o plenário da casa? Aí eu entrei com uma ação, e essa ação só foi julgada, sabe quando? Quando o Aécio foi afastado. E aí, o Aécio pôde retornar e ser submetido ao plenário do Senado por causa dessa ação julgada pelo Supremo, que deu a interpretação conforme e fez com que fosse submetido ao plenário o afastamento. Então, o Poder Judiciário, ele fez intervenções e continua fazendo ao longo do tempo, e esse poder, você tem razão, ele está cada hora mais, até porque o cargo de juiz é vitalício, os ministros de tribunais superiores têm mandatos, não têm mandatos, são vitalícios também até uma idade compulsória de aposentadoria, que, diga-se de passagem, foi aumentada por mim quando votei a PEC da Bengala, e aumentei para 75 anos a idade de aposentadoria. Então, eles ficaram com poder. Eu defendi e defendo que eu acho que a gente tinha que estabelecer mandato para os ministros de tribunais superiores. Não para os que já estão, obviamente, para os que vierem a substituir, senão seria ilegal e inconstitucional. Mas que a gente precisa resolver essa disparidade de poderes, eu não tenho dúvida. Mas como é que vai resolver isso? Eu acho. Porque é o seguinte, é ocupar espaço. Sim. Você sabe, é ocupar espaço. Sim, poder. Tomaram. Então, mas aí ninguém. Então, mas como é que vai se resolver isso? Como é que a gente vai ver a resolução disso? Porque é um impasse, né? Um chantageando o outro. Eu não diria a palavra chantagem, porque isso aí seria uma coisa muito agressiva. Eu diria que as divergências estão sendo arbitradas por um poder em supremacia aos outros, sempre em favor das teses desse poder. Perfeito. A palavra chantagem eu acho agressiva. Eu não acho que há uma chantagem de um lá com o outro. Não é isso. O que eu acho é como você falou. Foi ocupando espaço, foi ganhando espaço, e esse espaço não está sendo contestado. É aquela história. Você vai avançando. Quando você vê, tomou tudo. Eduardo, na sua avaliação, então, por exemplo, o Bolsonaro, ele está sendo brecado pelos presidentes tanto da Câmara ou do Senado, do STF, ou é falta de articulação dele? Não, eu acho, tem vários momentos, né? Eu acho que o momento atual do confronto também que o Bolsonaro foi, eu acho que também exagerou. Eu acho que não era por aí aquele tipo de confronto. Eu não fui para um confronto em nenhum momento, mesmo tendo sido afastado por um plenário de Supremo. É muito difícil você ir para um confronto, porque esse confronto, qual é a solução desse confronto? É o duelo, vamos sair pro duelo? Pega um revólver cada um, vai para um duelo, um mata o outro e acabou? Não é assim que vai resolver as coisas. Ela tem que ser resolvida dentro de uma ótica institucional. Ela tem que se buscar a institucionalidade. Você vê o próprio Supremo, que corroborou muitas das decisões absurdas feitas pelo Moro no início, mudou. Eles mesmos mudaram. Então o próprio Poder Judiciário, de uma certa forma, num tempo vai evoluindo com a situação. Se não fosse assim, se o Supremo que me afastou é o mesmo Supremo que está agora tornando nula a ação que me condenou. Então eu também não posso dizer... há luz, claro que há. Há sempre uma evolução do processo. O que colaborou, que fez muito que isso chegasse ao estágio que está, é o apoio incondicional que a toda a grande mídia deu a esse processo de criminalização da política. Nesse sentido, você acha que... Na época tinha o povo... até o momento. Não, até então... hoje ainda. O do que você fala? Em geral. Você pega mesmo essa história do Ministério Público. Você vai falar que vai controlar o Ministério Público, virou um cabo de guerra, como foi na época que você estava falando das manifestações, que começou em 2013 com o negócio do aumento da passagem aqui, aquelas manifestações em São Paulo, que tinha a PEC 37. O que era a PEC 37? Era a PEC de dar o poder de investigação para a polícia. A polícia fazia os inquéritos. E não. Aí o Ministério Público fez uma campanha em cima daquela, que eu me lembro que o presidente da Câmara, o Henrique Alves, ele pegou a PEC e ele mesmo botou a PEC para votar no outro dia e derrotou a PEC, obrigando todo mundo praticamente a votar contra a PEC. Sim, eu lembro que é dos procuradores. A PEC não era ruim, não. A PEC era boa, era correta.
Então o que aconteceu? Foi uma pressão política que ele entregou. Mesma forma agora. A capacidade que eles tinham hoje, naquela época, era muito maior que tinha de organizado que hoje. Hoje, quando você vê Tom Dallagnol defendendo contra a PEC, já ajudou a aprovar a PEC, ajuda a aprovar. É melhor que ele fale muito. Quanto mais ele falar, melhor.